Fala aí, meu povo! Finalmente aí, agora ao vivo, aprendi a clicar tudo bonitinho aí pra fazer a live, né? Agora vai ficar maneiro, chique, né? Essa live aqui eu resolvi fazer porque já fazia tempo que eu tava prometendo fazer live aí e nada, né? E tem duas coisas aqui. Eu queria falar um pouco sobre os pilares da excelência nessa live. Já vou avisar já logo de cara. Talvez se der tempo aí um pouco sobre o imaginário, um pouco sobre o reforço intermitente. Envolve um pouco aí o jogo do tigrinho, pessoal. Então a live hoje vai ser bem interessante. O que eu queria falar para vocês? Esse Instagram aqui, ele é uma conta bem antiga. Foi quando o Instagram surgiu praticamente. Então ele tem aí, sei lá, 10 anos, nem sei quantos anos essa conta tem. Eu criei outras, mas essa daqui foi a primeira que eu criei. Quando surgiu o Instagram, eu fui lá, criei essa conta e estou com essa conta até hoje. Então o que aconteceu? Tem várias pessoas que me seguem, só que já criaram outras contas. Então tem várias contas que estão jogadas, estão perdidas aí no meu Instagram. Então o que eu resolvi fazer? Por orientação aí, eu sigo um pessoal aí, eu estava comentando, conversando com eles. E eles falaram: Fábio, ó, o Instagram ele vai estagnar, ele não vai divulgar as coisas para você por causa disso, disso, disso. Eles foram explicando para mim o que está acontecendo aí na minha conta. Então, para fazer um teste, eu resolvi criar uma outra conta, só para ver se vai dar bom ou não. A outra conta é praticamente igual, é Fábio Nope. Essa daqui é Fabinho Nope, a outra é Fábio Nope. Acabei de criar, vou fazer o teste e vamos ver como que é. E realmente essa conta aqui, a entrega dela tá bem reduzida mesmo. Que eu comparo com a conta da minha esposa, né? Então às vezes ela faz uma postagem, uma repostagem minha, e no dela dá bem mais visualizações do que a minha conta. Então um dos motivos é esse. Eu pesquisando eu cheguei a essa conclusão aí. Então resolvi criar outro Insta, beleza? Então é isso aí. Então quem gosta do conteúdo envolvendo aí a parte de aprendizagem, envolvendo a parte de psicologia, me segue lá, que lá eu vou começar a produzir. De início eu vou estar colocando conteúdo aqui e na outra conta. Se a outra conta der bom, aí eu vou começar a postar só lá na outra conta. Aí essa eu não sei o que eu faço. Se eu excluo ela ou se eu deixo ela privada para fazer algumas postagens aí para, sei lá, umas postagens mais pessoais, alguma coisa desse tipo, tá? Mas se a outra der bom, eu vou ficar com a outra conta lá, ok? Então é isso aí. Nessa aula aqui, o que gostaria de falar isso aí para vocês, né, sobre essa tentativa aí que eu estou fazendo, né, criando uma outra conta, e falar um pouco, começar falando aí sobre os pilares da excelência. Como que eu faço as minhas rotinas, né, o que eu faço, por que eu faço o que eu faço. Então esses conceitos, essas teorias que eu vou compartilhar hoje, elas estão bem alinhadas a várias coisas que eu já venho fazendo aí desde a minha adolescência, se eu parar para pensar. Muito se deve aí ao meu temperamento. Meu temperamento ele já é focado nessa parte de estudos, de procurar conhecimento, de divulgar o conhecimento, passar aquilo que eu aprendo para frente. Então, pelo que eu me lembro, desde a adolescência eu gostava de ensinar os colegas meus, sentar. Quando eu aprendia um pouco mais rápido, eu sentava com eles, tentava compartilhar o conhecimento. Sempre quando eu aprendi alguma coisa, na minha adolescência eu comecei a ler de verdade, né? Que no Fundamental 1 e 2 era um pouco forçada a leitura. No ensino médio, como ficou um pouco mais aberto, eu comecei a selecionar, escolher os livros que eu gostava. Aí eu peguei amor pela leitura mesmo. Então hoje vocês podem ver aqui que a minha biblioteca aqui, ela é gigantesca. Então eu estou aqui com 3 livreiros aqui, né? São 3 partes aqui, com 1, 2, 3, 4, 5 prateleiras. Então tem 3 aqui. Então a gente tem 15 prateleiras aqui, mais outro livreiro lá na sala, e mesmo assim, mesmo com o livreiro da sala que eu comprei faz pouco tempo, tem vários livros empilhados aí, ó. Então eu vou precisar de outro livreiro. Então eu gosto bastante de ler. Então isso aí já é do meu temperamento, veio desde a adolescência, ler e transmitir, passar o conhecimento para frente, que é o que eu venho fazendo aqui com vocês aqui. Antes mesmo de eu começar,
começar a fazer faculdade mesmo aí de psicologia, de ter as pós-graduações que eu tenho, né? Antes eu já compartilhava, eu gostava muito de compartilhar. Só de tempo de profissão aí envolvendo a parte de ensino, a parte de educação no caso, já tem acho que mais de 20 anos que eu sou professor. Então comecei bem cedo, igual minha esposa também. A gente tem uma diferença de idade aí, mas minha esposa, acredito eu, que já está indo já para casa dos 15 anos já que ela dá aula. Então eu já tenho já uns 20 e poucos anos aí que eu estou nessa parte da educação, sempre compartilhando aí conhecimento. Eu comecei a ler um livro esses tempos atrás que organizou um pouco melhor aquilo que eu já tinha na minha cabeça. Por isso que é interessante, por mais que às vezes a gente pense, eu já sei tudo, eu já sei isso, aquilo. Não, cara, sempre a gente aprende algo novo aí, sempre eu estou lendo e sempre aparece um negócio a mais que às vezes eu até já sei, mas ajuda a organizar um pouco melhor essa estrutura, esse conhecimento que eu tenho dentro da minha cabeça. Ele fica mais organizado e a gente consegue falar um pouco mais sobre aquilo. Isso aí é um processo que o Vygotsky ele fala bastante. A gente, através de processos, né, interpsíquicos e intrapsíquicos, a gente vai evoluindo, no caso, nosso psiquismo, a nossa consciência, através das funções psicológicas superiores. Então, nessas funções psicológicas superiores, a gente vai ter várias coisas. A gente tem a atenção, a gente tem a memória. Por isso que a criança, quando ela é muito novinha, ela não presta muita atenção. A memória dela ainda não está desenvolvida também, a percepção dela não consegue perceber as coisas como um adulto percebe. A criança não consegue nomear as coisas como um adulto consegue fazer. Então, através desse processo aí de inter e intrapsíquico, através desse processo, a gente vai evoluindo cada vez mais essas funções. A gente vai qualificando cada vez mais elas. Por isso que é importante a gente sempre estar lendo, sempre adquirir conhecimento, para a gente sempre evoluir o nosso psiquismo. A gente evoluir essas funções que a gente tem na nossa cabeça. Através de uma leitura, conversando com alguém, por exemplo, a gente pode evoluir a linguagem, a maneira que a gente se expressa, a maneira que a gente fala. Através de uma live, por exemplo, ou a gente explicando um conteúdo para alguém, a gente pode estar evoluindo essas funções aí, nossa, da linguagem, do imaginário, que faz parte aí também, percepção, ok? Essa teoria que eu gostaria de compartilhar com vocês aí, é uma teoria de um cara chamado Steven Bartlett. Esse Steven Bartlett, ele organizou, no caso, os pilares da excelência em 5 baldes. É bem interessante, se vocês colocarem, por exemplo, no Google e pesquisar, baldes Steven Bartlett, vocês vão ver como que está organizado esses baldes aí. Eu estou olhando aqui às vezes um pouco no Note para falar um pouco melhor aqui, com mais propriedade desses baldes aqui. Mas não tem muito segredo não, viu? Um balde, o principal, o primeiro. Esses baldes eles estão interligados. Então às vezes a gente abastecer num balde, o outro balde vai ser abastecido de forma automática. Então a gente precisa abastecer esses baldes. O primeiro balde que a gente tem é o balde do conhecimento. Então a gente precisa encher esse balde do conhecimento, se a gente quiser ser uma pessoa de excelência. Então, o que seria esse primeiro balde? Esse primeiro balde seria o que você sabe. Qual que é o conhecimento que você tem? O que você sabe? Como que você adquiriu esse conhecimento? Foi através de livro? Foi através de um professor? Foi através do YouTube, assistindo vídeos? Então sempre a gente vai ter alguém que vai mediar. Às vezes o pessoal fala, eu sou autodidata. Não, como assim você está sendo autodidata? Você está aprendendo do nada. Você pega um violão e começa a tocar, ou você assiste um vídeo, você vê como que monta uma cifragem, você vê alguma coisa desse tipo. Então sempre a gente vai ter um intermediário, alguém mediando esse processo nosso aí de aquisição de conhecimento. Então o primeiro balde que a gente tem é o balde do conhecimento, o que você sabe. O segundo balde é da habilidade, do que vai adiantar a gente ter o conhecimento, mas ficar só na teoria. Ficar só aqui na nossa mente esse conhecimento, ficar só aqui no nosso imaginário, nesse mundo fantasioso nosso. A gente precisa transformar ele em algo concreto, algo real,
aqui na nossa vida. Ok? Como que a gente faz isso? Adquirindo habilidades. Através desse conhecimento a gente gera habilidade. Então o que seria, né? O primeiro é o que você sabe, qual que é o conhecimento que você tem. Aí o segundo é das habilidades. O que você consegue fazer. Por isso que teve uma live que eu comentei aí com vocês sobre a parte da leitura de livros, por exemplo, ou a leitura de um livro de não ficção. Que lá a gente vai ter vários conceitos. Acho que eu até comentei que meu filho estava lendo ainda o manual do FBI de persuasão. Nada adianta aí se você pegar simplesmente ler o livro, entender e acabou. A gente precisa ler o livro e transformar em comportamento. O que é esse transformar em comportamento? Transformar aquilo que a gente aprendeu em ação, em habilidade. Então se lá tem, por exemplo, uma técnica de rapport que vocês estão aprendendo, que a gente fazer uma conexão com outra pessoa, como que funciona essa técnica? Eu preciso olhar no olho da pessoa, eu preciso agir dessa forma. Então lá vai ter algumas coisas que a gente precisa fazer para facilitar essa conexão com o outro indivíduo. Então o livro vai apresentar algumas técnicas. Agora o que vai adiantar se a gente sabe elas, mas na vida real a gente não aplica? Então aplicando essas técnicas a gente vai conseguir ter essa evolução, a gente vai qualificar essas funções psicológicas nossas, a gente vai adquirir habilidade, a gente vai conseguir se comunicar de uma maneira melhor, por exemplo. Mas aí acontece bastante, acho que é o Freeman, se eu não me engano, ele fala bastante sobre isso. A gente aprender alguma coisa e transmitir esse conhecimento. É uma das formas, não que seja a única, mas uma forma bacana da gente desenvolver as nossas habilidades. Então a gente já tem dois baldes aí, do conhecimento, a gente adquire conhecimento, transforma em habilidade. Aí a gente tem o terceiro balde. O terceiro balde seria quem você conhece. Então esse terceiro balde está ligado à parte das redes, as redes de contato. Eu gosto de chamar bastante do networking que a gente faz, que é o termo que o pessoal utiliza bastante aí. Networking é a nossa rede de contato. Então quantas pessoas a gente conhece? A gente se comunica com as outras pessoas ou não? Porque às vezes a gente é aquela pessoa bem isolada, a gente senta no quarto, estuda, lê bastante, a gente até tenta transformar em habilidade, só que a gente evita o contato social. E o ser humano ele é uma pessoa social. Então ele precisa ter o contato com o outro. Então por isso que eu acho muito maneiro quando a gente aprende um conteúdo e tenta conversar, tenta transmitir com outra pessoa. Ou a gente tenta fazer a escuta ativa. O que seria essa escuta ativa? A gente deixar o outro falar. Fazer perguntas em cima daquilo que o outro está falando. E não sobrepor o outro, que acontece muito, para a gente ser muito egoísta também. Quando a outra pessoa está falando, a gente tenta sobrepor essa outra pessoa. Parece que o nosso assunto é melhor do que o da pessoa. Ou é melhor, ou algo bem interessante que às vezes acontece, a pessoa vai contar um sofrimento dela. Aconteceu isso, eu perdi tal coisa. Sempre o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento da pessoa. Então a pessoa começa a contar o sofrimento dela, aí a gente pega, já sobrepõe a outra pessoa e já fala, comigo aconteceu a mesma coisa, nossa, foi bem pior, porque foi desse jeito, assim, assim, assim. A gente tenta sempre sobrepor, a gente não faz essa escuta ativa. Vamos lá, vamos escutar a pessoa, ver o que ela tem a falar. Então isso aí também seria uma técnica para a gente fazer o rapport, fazer a conexão com a pessoa. Tem algumas técnicas que a gente utiliza para facilitar esse processo, mas hoje eu não vou passar não. Hoje eu só comentei aí só como exemplo, né, da parte de rede de contatos. Então rede de contatos seria o nosso terceiro balde. E olha que bacana, olha que maneiro. A gente tem aqui então no caso conhecimento, a gente transformou em habilidade, a gente conhece pessoas. Qual que é o próximo balde que a gente tem? Tem que saber, a gente tem conhecimento, a gente conseguiu transformar em habilidade, pegar aquilo que a gente aprendeu, a gente consegue fazer algo com aquilo. A gente conhece pessoas, aí o próximo balde seria o que você possui, seria parte dos recursos que você tem. Então o que seria esses recursos? A partir do momento que você tem conhecimento, você tem habilidade, você conhece as pessoas, você vai começar a trabalhar, você vai começar a criar, você vai começar a ter recursos para você. Por exemplo, um computador que você precisa, uma casa, um carro e assim por diante. A gente precisa ser pessoas úteis. Se a gente for pegar as camadas da personalidade,
que é uma teoria aí desenvolvida pelo Olavo de Carvalho, ele vai falar do que motiva a gente em cada camada. Então isso daí, esse estudo que ele fez foi com base em vários filósofos, psicanalistas, psicólogos, então foi tudo em base, ele criou essas camadas. Na quarta camada que a gente tem, que é a camada... Vamos pular a primeira, segunda, terceira, que aí a gente desenvolve de maneira praticamente automática, tá? A quarta camada é a camada da afetividade. Então a gente precisa ter o afeto, o reconhecimento do outro. Então tem pessoas que às vezes a gente fala que está presa na quarta camada. Por quê? Porque essa pessoa ela só consegue fazer alguma coisa se tiver o reconhecimento da outra pessoa. Essa camada é uma camada bastante infantil. Por quê? Porque geralmente crianças estão nessa camada. Faz parte das crianças. As crianças que precisam de afeto, precisam de validação. Ok? Já quando a gente entra na camada 5, que é uma camada um pouco acima, a gente geralmente que é a camada de adolescentes, a gente começa a adquirir conhecimento e a gente começa a colocar em prova esses conhecimentos. O que eu sei. Então, quando a gente chega nessa camada 5, camada de adolescente, a gente começa a confrontar os outros. A gente acha que sabe tudo. Então, chega um adulto, conversa com adolescentes, aí a maioria já presenciou. É difícil conversar com adolescente, porque o adolescente está certo em tudo. Ele sabe tudo. Então, ele quer colocar em prova aquele conhecimento que ele desenvolveu. Então, isso aí é uma camada essencial para a evolução, para o desenvolvimento do ser humano. Então a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa discutir, debater com a outra pessoa, para ver se isso que a gente sabe é real mesmo. Aí conforme a gente vai criando, vai amadurecendo, o que vai acontecer? A gente começa a desenvolver melhor a nossa personalidade. A gente, durante esse confronto de ideias aí no caso, pode ser que a gente perca, e está tudo bem, porque a gente cresce, a gente adquire experiência nesse processo. Então outra pessoa foi lá e refutou, por exemplo, a ideia que você tinha. A ideia daquela pessoa é melhor. Você começa a enxergar, você começa a aprimorar a sua percepção. Olha que interessante, percepção é uma das funções psicológicas superiores. Então a gente desenvolve a nossa percepção com isso. A maneira que a gente vai enxergar as coisas. A gente atualiza a nossa linguagem. A gente atualiza os nossos pensamentos. Aí, aqui a gente já tem mais 3 funções psicológicas superiores: percepção, linguagem e pensamento. Através do contato com o outro, através desse debate, dessa discussão, a gente consegue qualificar, a gente consegue aprimorar, desenvolver essas funções superiores. Quando a gente chega na sexta camada é a camada da utilidade. Então a gente adquiriu vários conhecimentos, experiência durante a vida, a gente quer colocar em prática, a gente quer criar algo, a gente quer ser útil com aquilo que a gente desenvolveu. Então o que a gente faz? Igual eu, no caso, eu optei para a parte da educação. Eu comecei a pegar todo esse conhecimento e comecei a transmitir esse conhecimento. Eu comecei a ser útil para outras pessoas. Eu tenho formação aí em psicanálise, por exemplo. Estou na metade aí do curso de psicologia, que é a minha terceira graduação. Eu tenho pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, em neuropsicologia. Tem várias graduações. Para que eu estou me graduando? Para que eu estou adquirindo esse conhecimento e estou gerando habilidades? E estou tendo contato com as pessoas? Para eu ser útil para alguém, para eu fazer valer a pena. Tudo isso que eu construí, toda essa experiência que eu construí, eu preciso passar para frente, ajudando as pessoas no caso. Quando vocês entram no serviço, acontece isso. Ah, mas eu estou num serviço bem humilde, eu sou, sei lá, sacoleiro no mercado, por exemplo. Você está sendo útil, você está ganhando o seu salário, está sendo útil para aquele mercado que precisa dessa função, que essa função seja exercida. Igual às vezes tem o caixa lá, a gente não pode menosprezar o caixa. Se não tivesse o caixa lá para a gente efetuar o pagamento, se não tivesse o pessoal da limpeza para deixar as coisas organizadas, o pessoal que é responsável por organizar os estoques, se a gente não tivesse essas pessoas, então todas essas pessoas elas são úteis. E essa utilidade é recompensada através do quê? Através do ganho que ela tem. Ela vai pegar esse ganho e converter em alguma coisa, adquirir algum recurso, por exemplo.
E o último balde que a gente tem aí seria o que as pessoas pensam de você. Aí a gente vai entrar na parte da reputação. Então, como está a reputação sua? Então, isso aí é bastante importante, bastante interessante. A gente ter um alinhamento na moralidade. Isso aqui é muito bacana, muito interessante. Eu não sei se o professor Leandro está aí ainda, mas o professor Leandro é um excelente professor aí de filosofia. Trabalhei com ele. Cara, ele tem muito a agregar, bastante coisa aí mesmo. Quem quiser depois seguir ele é José Leandro Rocha Leite. Segue ele, que ele tem bastante conhecimento aí para compartilhar também, envolvendo essa parte da filosofia. Então a gente precisa ter esse alinhamento moral. O que seria esse alinhamento moral? Seria, é certo o que eu estou fazendo? É certo ou errado? A gente tem essa noção de certo ou errado que a gente está fazendo. Aí a gente vai entrar nas virtudes humanas. Essas virtudes aí, elas são essenciais, no meu ponto de vista, viu gente? Eu acho essencial a gente trabalhar as virtudes. Então a gente tem a virtude da prudência. Não tem aquela frase clássica lá? Você está sendo imprudente nas suas atitudes? Você não está racionalizando, você não está pensando para executar aquela ação. Ah, mas eu não sei fazer determinada coisa. Adquirir conhecimento, vamos voltar lá no primeiro balde. Adquirir conhecimento, transformar em habilidade. Ok? Desse jeito que a gente vai desenvolver a nossa prudência. Ok? Então a gente tem lá a prudência, a gente tem a justiça, a gente tem a temperança, a gente tem a fortaleza. Então na temperança seria o equilíbrio. Eu posso sair e tomar uma cervejada com os meus amigos? Posso, não tem problema. Mas quanto de cerveja a gente vai beber? A gente vai sair e vai beber? A gente vai encher a cara, chegar melado em casa, capotando no meio da rua, fazendo a nossa companheira passar vergonha. A bebida, ela afeta diretamente as funções executivas, que são as funções que ficam aqui no córtex pré-frontal. O que seriam essas funções executivas? Tem duas delas aí que eu acho bem interessante, que envolve essa parte aí da pessoa falar, fala pelos cotovelos, né? Quando ela começa a beber, ela fica mais tranquila, começa a falar mais, interage mais com os outros. Por quê? Porque essa pessoa às vezes ela tem um sistema de controle inibitório muito rígido. Então esse sistema, esse controle inibitório muito rígido, faz com que a pessoa ela não realize determinadas ações em algum momento. Então quando ela bebe álcool, alguma coisa, o álcool ele afeta diretamente as funções executivas nossa, e lá dentro a gente tem uma das funçõezinhas que é o controle inibitório. Então a pessoa ela perde esse controle inibitório, então ela começa a fazer várias coisas sem pensar direito nas consequências que ela terá com essas ações dela. Então por isso que a pessoa começa a beber, fica mais fácil de socializar. Por que fica mais fácil de socializar? Porque às vezes a pessoa tem essa inibição no convívio social. Então o ideal no caso seria ela desenvolver essa habilidade, ela interagir, ela se expor aos poucos, fazer uma exposição gradual, ela ter contato com as pessoas. Aí para isso tem terapias, dependendo ao nível que a pessoa esteja, através da terapia a pessoa pode desenvolver essas habilidades sociais aí. Se for algo muito sério, algo que esteja prejudicando a pessoa, seria muito interessante essa pessoa ter um contato com um terapeuta bom, legal, para ele orientar certinho, que aí ele vai fazer tudo um processo de exposição para essa pessoa adquirir essas habilidades sociais. Então não é ideal, às vezes a gente precisa se socializar, a gente vai lá e precisa do álcool, a gente fica dependente do álcool para a gente se socializar. Então não é interessante, dependendo das nossas ações, a consequência que a gente vai ter, no caso aí durante essa exposição que a gente está tendo aí, a gente tomou álcool, a gente deu uma bagunçada no nosso controle inibitório. Então dependendo aí isso daí vai ferir o que? A nossa reputação, que seria o nosso quinto balde. Ok? Então com isso a gente fecha aí os 5 baldes, que são os pilares da excelência. Então a gente precisa ter o que? O conhecimento. Através do conhecimento a gente vai gerar habilidades. A gente precisa ter
o contato com as pessoas. A gente precisa trabalhar essa rede de contatos. Aí depois o próximo balde, no caso, é a parte dos recursos que a gente tem. Então, através do nosso conhecimento, das nossas habilidades e contato com as pessoas, a gente vai transformar tudo isso em algo útil para as outras pessoas, para a gente gerar recursos para a gente. E através do senso de moralidade a gente consegue, no caso aí, trabalhar bem a nossa reputação. Fechou? Esses conceitos aí dos pilares da excelência, como eu comentei, é um conceito criado aí pelo Steven Bartlett. Esse Steven Bartlett, se vocês colocarem Steven Bartlett e colocar baldes, vai vir uma imagem, que é a que eu estou dando uma olhada aqui, de 5 baldes, com perguntinhas dentro de cada um dos baldes, e em cima assim vai estar esses 5, a explicação dos 5, que seria conhecimento, habilidade, rede de contato, recursos e reputação. Então é bem interessante. Esse Steven aqui eu deixei até separado. Ele é um empreendedor bastante premiado. Ele investe em mais de 40 empresas, ele é palestrante, criador de conteúdo, ele é CEO, já foi CEO de várias empresas importantes aí. E o cara, ele é jovem, ele tem, atualmente agora, acho que nesse momento, ele está com 32 anos. Esse livro aqui, trabalhando esses conceitos, se eu não me engano, ele fez quando ele tinha 30 anos de idade. Então é um cara bem top. O nome do livro é O Diário de um CEO. Então quem quiser dar uma olhada aí para se aperfeiçoar, olha que interessante, adquirir conhecimento. Ok? Segundo passo, transformar em habilidade. Então esse conhecimento aí que a gente adquiriu lendo o livro, que é o que eu fiz, eu peguei, li o livro, entendi como funciona isso aqui e estou tentando aplicar agora, estou tentando transformar em habilidade esse conhecimento que eu adquiri com esse livro. Ok? Então qualquer livro que vocês pegarem aí, mas eu estou lendo um livro de, sei lá, de ficção. Aprenda com os personagens. O que os personagens estão fazendo? Quais foram as escolhas, as decisões dos personagens? Foram escolhas alinhadas às virtudes humanas ou não? O personagem caiu no vício, por exemplo. Pode ser o vício aí, sei lá, dos prazeres. Ele caiu no vício dos prazeres. Começou a fazer apostas excessivas, começou a ir em bares, encher a cara, cometeu adultério, por exemplo. Está vendo que está ferindo tudo a reputação, que é o nosso 5º balde? Então isso aqui é muito bacana, gente. Se vocês trabalhar bem esses 5 baldes aí, eles estão interligados, como eu comentei com vocês aí. Vocês trabalhar o balde do conhecimento, habilidade, do jeitinho que eu expliquei nessa live aqui, vocês fizerem um estudo sobre a parte da moralidade, trabalhar, entender pelo menos por cima as 4 virtudes humanas, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, entender como elas funcionam e como que a gente pode utilizar isso na nossa vida. Cara, vocês vão crescer. Por isso que não é à toa que o nome aqui é os pilares da excelência, ok? Então esse conceito dele abrange muita coisa. Eu achei legal a forma que ele organizou esses conceitos aí. E é isso. Para quem é professor ou para quem quer se aperfeiçoar, o que eu indico também bastante, façam pesquisas. Só que não é uma pesquisa qualquer que vocês jogam no Google. Tentem, aprendam. Sei lá, acho que mais para frente eu vou gravar uma live, eu vou fazer um curso explicando como que a gente faz uma pesquisa bacana mesmo, utilizando aí a internet. Uma pesquisa de um artigo científico mesmo, para a gente ficar por dentro do que está sendo visto agora, do que está sendo útil, que está sendo trabalhado, quais são os conceitos, conhecimentos que estão sendo divulgados agora, nesse tempo que a gente está vivendo agora. Porque tem muitas coisas que é do senso comum. O que é do senso comum? As pessoas vão compartilhando umas com as outras, mas não tem fundamento científico nenhum. Não tem prova do que aquilo funciona. Entenderam? Então a gente precisa trazer a ciência como aliada. Então a ciência vai falar pra gente, isso aqui deu certo porque a gente fez a pesquisa foi bem elaborada, a gente utilizou, fez um experimento com tantas pessoas, deu bom, entendeu? Vai ter evidências suficientes ali para mostrar que aquilo é bom, aquele caminho.
E hoje em dia, com a modernidade, os conteúdos, as informações, elas são atualizadas de uma maneira muito rápida. Então, dependendo do artigo que vocês estão lendo aí, se ele já tiver mais de 3, 4 anos, dependendo do artigo, ele já está ultrapassado. Então já tem outros artigos que mostram que aquilo às vezes não é mais eficaz, ou que comprovam que aquilo realmente é bom, que é o que acontece aí com a parte cognitiva, da psicologia cognitiva, que é o que eu estudo bastante aí, que é relacionado à parte da aprendizagem. Então tem várias coisas aí que já tem mais de 100 anos de estudo que comprovam a eficácia. Aí o pessoal, não, a gente precisa mudar, a gente precisa colocar um método ativo, o aluno como protagonista, a gente precisa fazer desse jeito, dessa forma, porque isso que é o moderno, e acaba prejudicando a aprendizagem. Então tem a forma correta da gente utilizar o método ativo, da gente colocar o aluno como protagonista. Tem a maneira certa, não é de qualquer maneira que a gente faz. E tem as maneiras que são evidenciadas aí, que mostram que dessa forma a pessoa vai aprender, vai se desenvolver melhor. E como que a gente vai saber disso aí? Através de pesquisa, ou através de pessoas que têm uma boa reputação, têm uma boa autoridade, a pessoa domina, entende aquilo. Vocês percebem que aquela pessoa é uma pessoa que sempre está se atualizando, sempre está por dentro das coisas. Quando a gente faz uma pergunta para essa pessoa, vocês percebem que ela tem autoridade, ela tem propriedade para falar sobre o assunto. Agora, quando a pessoa não tem, às vezes a gente faz uma pergunta qualquer, a pessoa, eu não sei, sempre fiz assim, sempre deu certo, me ensinaram desse jeito. Então a pessoa não tem a origem, não tem uma evidência que mostre que aquilo que ela está fazendo é bom. Então a gente tem que ficar bastante esperto com isso. Por quê? Porque tudo que a gente aprende gera memória na nossa cabeça. Então, dependendo da memória, se ela for uma memória falsa, vou imaginar que vocês aprenderam um conteúdo que não é bem aquilo, só que vocês já internalizaram na cabeça, aquele conteúdo já está aqui dentro. Para vocês modificarem esse processo cognitivo aí, isso que vocês aprenderam, vocês colocarem, introjetarem aqui na cabeça de vocês, para vocês mudarem isso, é muito difícil mesmo. Então por isso que é legal a gente pegar, ver, não pegar qualquer conhecimento e colocar na nossa cabeça. Ver se tem evidência, se é bom mesmo. Porque depois que a gente coloca algo na cabeça, para tirar é muito difícil. É um processo muito difícil. Pegar assim um exemplo bem bobo. Às vezes a criança está começando a aprender a falar. Aí ela vai lá e fala problema. Fala errado. Aí o que os adultos de hoje em dia do senso comum falam? Não, deixa a criança falar, uma hora ela vai aprender a falar correto. Só imagina o tempo que ela vai demorar para falar da forma correta. Ela vai falar várias vezes da maneira errada e vai internalizar isso aí na cabeça dela. Depois, para ela pegar essa palavra que ela aprendeu errado e modificar essa memória falsa, e colocar uma memória bacana na cabeça dela, vai ser um processo muito difícil para essa criança. A criança até que ela consegue de uma maneira mais rápida, porque ela tem uma neuroplasticidade mais alta, mais elevada do que um adulto. O adulto também tem neuroplasticidade. Neuroplasticidade, no caso, seria a gente se adaptar, a gente adquirir novos conhecimentos, a gente fazer modificações estruturais, cognitivas na nossa cabeça, de sinapse, de uma maneira mais rápida. A criança, como a neuroplasticidade dela é muito alta, ela precisa de pouco esforço cognitivo. Ela consegue desenvolver muito mais rápido. Mas mesmo assim, se a gente coloca uma memória falsa na cabeça da criança, para ela substituir é muito difícil. Por isso que quando a criança fala errado, a gente precisa corrigir na mesma hora. Entendeu? Que a gente vai facilitar o processo de aprendizagem aí dessa pessoa. Ok? Então fica essa dica, esse conselho aí. Pesquisem. Primeiro balde que eu expliquei aqui na live de hoje, balde do conhecimento. Tentem adquirir bons conhecimentos e transformar em comportamento, em ações, em habilidade. Os 2 primeiros baldes são bastante importantes. O terceiro que é da nossa rede de contatos. Então a gente precisa se socializar, ok? A gente precisa expandir essa rede de contatos nossa. Então eu falei aí sobre os pilares da excelência. Expliquei aí esses 5 baldes aí para a gente desenvolver a excelência. Falei até um pouco a mais aí, trabalhei a parte da moralidade através das 4 virtudes humanas,
Então tem toda a explicaçãozinha na live. Essa live eu vou deixar salva, qualquer coisa, depois vocês voltam lá e dá uma assistida que está muito boa. Falei aí sobre as funções psicológicas superiores, falei da parte da memória falsa, do aprendizado, de neuroplasticidade. Então tá bem completa aqui essa live. O que mais que eu ia comentar com vocês? Eu ia falar um pouco aí sobre o jogo do tigrinho, né? Acho que eu vou pegar uma live depois para falar só sobre o jogo do tigrinho, que aí fica um pouco melhor. O jogo do tigrinho eu vou entrar num conceito que é de reforço intermitente, que é o que faz a gente viciar de uma maneira mais fácil. Eu posso até comentar o que é o reforço intermitente, só para adiantar, depois eu pego uma live para falar sobre o jogo do tigrinho aí, ok? O que seria esse reforço intermitente? Tem um estudo que eles fizeram, não vou saber aqui a data certa, mas como que funciona esse estudo? Esse estudo ele foi feito com um animal, ok? Então o animal, na hora que o pessoal acendia a luz, o pessoal ligava a luz, era um sinal. Esse sinal fazia com que disparasse dopamina no cérebro da pessoa. Dopamina, no caso, serve para motivar a pessoa. Então disparava dopamina no cérebro do animal, o animal ia lá e pressionava o botão para ele conseguir a recompensa, que seria um petisco. Tentar adaptar aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Então aqui se a gente for traçar um gráfico aqui, tipo, acendeu a luz, tem uma subida na dopamina, aí ele pressiona o botão, precisa do esforço, aí vai ser liberada a dopamina baixa aqui, né? Vai ser liberada a comida, aí ele vai lá e come a comida, que às vezes o pessoal associava a dopamina ao prazer. Libera prazer? Dá prazer sim também. Só que é bem pouco, então a dopamina aqui, ó, acendeu a luz, vai ter a motivação, pressionou, o animal foi lá, pressionou o botão para adquirir o petisco, então a dopamina desce um pouco, aí ela continua estável, o animal vai lá e come, sobe um pouquinho a dopamina e desce de novo. Ok? Então como que funciona aqui? Sempre que o animal vê a luz e pressionar o botão, vai cair o alimento ali para o animal. Ok? Então isso aí seria um reforço constante. Então quando a gente tem um reforço constante, a nossa dopamina ela fica praticamente estável. Ok? Tem uma subida na dopamina e tem essa queda aí. Então sobe um pouquinho, desce, a gente vai lá, tem a nossa recompensa, que é um pouquinho mais baixo o gráfico, beleza. A intermitente, como que ela funciona? Quando o animal vê a luz e pressiona o botão, pode ser que caia o alimento ou pode ser que não caia. Então isso aí acaba gerando algo imprevisível para o animal. Ele não sabe se ele vai ter a recompensa ou não. Então isso aí aumenta a expectativa. Então o animal ele começa a se alterar de certa forma. Ele começa a pressionar mais vezes o botão e não cai, a luz apaga, por exemplo. Aí ele sabe já que a luz apagada não vai adiantar apertar o botão, que não vai acontecer nada. Então ele fica na expectativa, ele espera a luz acender de novo. Então quando a luz acende de novo, ele vai lá de novo e aperta o botão. Só que não acontece nada. Então ele vai ficar com mais expectativa, ele vai ficar mais ansioso, ele vai ficar mais estressado. Apagou a luz. Acendeu a luz de novo, ele apertou o botão, finalmente caiu o alimento, caiu a recompensa. Então o gráfico, quando a gente trabalha com esse reforço intermitente, que é imprevisível, a gente não sabe se vai vir recompensa ou não, o que acontece? Vocês lembram que o primeiro gráfico, quando é constante, ele fica assim, ele sobe um pouquinho, desce e tem a recompensa, sobe um pouquinho. Quando esse reforço ele é intermitente, ele é imprevisível, o que acontece? Acendeu a luz, sobe lá em cima o pico de dopamina, aí desce, aí tem a recompensa um pouquinho mais baixa. Estão vendo? Então apertou de novo, dopamina sobe lá em cima, não caiu o petisco, ela desce, não teve a recompensa. Apertou de novo, sobe lá em cima, desce, não teve a recompensa. Apertou de novo, agora sim veio a recompensa. Então subiu lá em cima, desceu, aí tem a recompensa um pouco mais baixo. Então isso aí faz com que a gente vicie mais rápido naquilo que a gente está fazendo. Então isso aí, depois eu vou fazer um vídeo, uma live melhor aí, explicando melhor esse esquema do tigrinho, mas seria mais ou menos isso daí.
Tipo, a pessoa vai lá, ela joga, ganhou, legal. Então, intermitente, ela joga de novo, não ganha. Então, a dopamina vai lá em cima. Joga de novo, não ganha, vai lá em cima. Joga de novo, ganha, vai lá em cima. E ela tem a recompensa. Então, ela fica nesse ciclo. E esse ciclo faz com que a pessoa vicie mais rápido naquilo. Isso aí tem, com certeza tem neuropsicólogos envolvidos nisso aí para fazer esse treinamento de comportamento, esse treinamento comportamental para fazer a pessoa viciar mais rápido. Com certeza tem ciência envolvido aí no meio. Então depois que a pessoa cai, uma coisa que eu achei bastante interessante num livro, antes de finalizar a live aqui, foi em relação à parte da tecnologia, o uso de celular, como que a gente faz, eu tenho criança em casa. Aí tem um exemplo de um pai que ele tira todos os celular, tudo que tem internet, tira do filho. Que ele fica tão desesperado, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou tirar tudo do meu filho. O que acontece? A pessoa está viciada, o que vai acontecer com essa pessoa? A pessoa está viciada, a gente tira. Vamos colocar aqui a droga da pessoa. Vamos imaginar que a criança está viciada em jogos online. A gente vai lá e tira a droga da pessoa. O que vai acontecer? A pessoa vai entrar em abstinência. Então isso aqui é muito complicado, gente. No livro que eu estava lendo aí, que é Geração Ansiosa, os pesquisadores lá, o Jonathan Haidt, que é o autor do livro, ele fez uma pesquisa bem árdua mesmo. Lá no início do livro ele já recomenda os pais, no caso, a liberar essa parte de tecnologia para a criança só quando ela estiver no Fundamental 2 só. Lá para o 6º, 7º, 8º, 9º ano que vai liberar. Redes sociais, mesma coisa. 9º ano para o ensino médio, só que com supervisão. Então ele é um pouco mais radical nesse uso. Se a gente for seguir a pediatria aí, eles vão recomendar o uso de telas depois dos 2 anos de idade ou depois dos 5 anos de idade. O que acontece com os pais? Como a tela ela é um entretenimento para a criança, tem muitos pais que, cara, o bebê já está com o celular no colo já. Entendeu? Então a gente já está viciando a criança já desde cedo com a tecnologia. Então a gente está numa geração que é complicada. E depois que a pessoa viciou, a gente vai lá e tira do nada. Então a gente vai ter que fazer um trabalho aí gradual. Não dá pra gente substituir do nada, tira do nada. Porque a criança vai entrar em abstinência, ela vai ficar agressiva, vai ficar depressiva. Então esse estudo desse livro é bem interessante também. Dá para fazer até uma live falando sobre essa parte aí da tecnologia, da influência da tecnologia nos adolescentes ou até nos adultos mesmo, né? O uso indevido aí, né? Crianças que já desde cedo já começam a utilizar, o que vai afetar. O cognitivo afeta demais as funções executivas da pessoa. O uso excessivo de tecnologia. Se a tecnologia não for utilizada de maneira correta, cara, não vai dar bom isso daí. Fechou então? Do Tigrinho aí eu faço depois uma outra live. Só lembrando aí, quem ficou até agora, cara, nossa, um abraço mesmo, nossa, um abraço forte mesmo, um beijão no coração por ter me aguentado até agora aí, até o final da live. Só reforçando que eu vou estar com outro Insta, já tô com outro Insta, né? Tô usando ele em paralelo, por aquele probleminha que eu falei lá no começo da live. Depois que vocês voltam lá e assistem o comecinho da live que eu expliquei tudo certinho. Esse outro Insta é o Fábio Nope. Esse daqui é o Fabinho Nope e o outro é Fábio Nope. Beleza? Então a gente falou aí sobre isso aí. Eu falei sobre os pilares da excelência, pesquisa científica, imaginário e reforçamento intermitente. Eu dei uma breve aí para vocês. Fechou? Então essa live aqui eu vou deixar salva. Aí depois... quem lê, porque aqui quem assistir já chegou até aqui no final, né? Quem chegou agora, entrar agora aí, já sabe, já que essa live vai ficar salva então. E é isso aí. Qualquer coisa, entra em contato, manda uma DM pra mim lá, manda um direct pra mim lá que a gente bate um papo, a gente conversa. Fechou? Forte abraço aí no coração de vocês, até mais aí, tchau, fui!